nos diz assim, Filipenses 2, capítulo 4, a Bíblia nos diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, foi a si mesmo e se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui a nossa leitura. Filipenses nos mostra aqui algo muito interessante sobre Jesus Cristo. Olhe para o próximo e considere o próximo superior a você mesmo. Paulo lhe diz: considere o próximo superior a si mesmo e tenha o mesmo sentimento que Jesus Cristo. Mas que sentimento é esse? E eu vi uma reportagem que o repórter pergunta para um empresário muito forte, muito poderoso, muitos funcionários: qual é o segredo? Qual é o segredo? Todo mundo aqui já não quis saber. Qual é o segredo para ser milionário? Qual é o segredo para ter uma empresa? Qual é o segredo disso? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Como é que você sabe o valor da pessoa? A posição de colocar? Como é que você consegue administrar? E a resposta dele foi muito boa, eu fiquei com isso gravado. Não entregue obrigações às pessoas, entregue privilégios. Não entregue obrigações, mas entregue privilégios. Entregando privilégios, você vai saber que o líder de verdade faz tudo para ajudar o outro. E eu olhei aquilo e falei: como é que pode? O cara nem queria ter. Um líder de verdade pega os privilégios para abençoar o próximo, na empresa, no negócio. E ele também responde que um homem inescrupuloso se servirá dos privilégios para a autopromoção. Não é assim? Você conhece pessoas que de repente sobem um pouco de cargo e fica metido, não quer mais falar com você. Não falo mais, não, essa categoria não. Mas obrigações, todo mundo aqui cumpre com as suas obrigações. Pagar conta de luz, pagar imposto, ser um bom pai, uma boa mãe, ok, mas e privilégios? Como é que você lida com os teus privilégios e os meus privilégios? Como é que você lidaria se você ganhasse a chave da igreja? Uau! Vou entrar aqui toda noite, vou jogar videogame nos telões, eu não sei. Privilégios. Como é que você lidaria com os privilégios? É interessante que Jesus diz em Atos 10:38, que Jesus, com seus privilégios celestiais, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus tinha privilégios, não tinha obrigação nenhuma de estar aqui. Mas com privilégios, ele cumpriu o seu chamado, cumpriu o que tinha que fazer, andou por toda parte, curando e fazendo bem. O que eu e você temos feito com os nossos privilégios? Cabe aqui a pergunta. Andrés, mas eu não tenho tantos privilégios. Tem os maiores privilégios. Filho de Deus, você tem um Pai Celestial que te ama, você tem uma morada garantida no céu. Quando tudo isso aqui acabar, Jesus é verdade, você e Moisés. Imagine, encontrar Moisés, encontrar Noé. Privilégios. E o que nós temos feito com esses privilégios? É interessante que a Bíblia, do meu ponto de vista, tem três pessoas muito privilegiadas, três personagens. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio. Adão, primeiro homem da terra, imagina, vivendo no paraíso. Que beleza, no paraíso. Podia fazer tudo, privilégio, não podia comer a fruta, o fruto. E Lúcifer também tinha muitos privilégios. A Bíblia diz que ele era um anjo formoso, sábio, forte, belo. Isaías 14:12 diz que ele desejou ser igual a Deus. Ele disse: não, vou ser igual a Deus. Ele falou da frase: eu vou fazer. E Jesus Cristo, ele disse: não faça a minha vontade, mas sim, faça-se a sua vontade. Você percebe que tem uma diferença? O diabo, Lúcifer, não se contentou em ser criatura, ele queria ser criador. Jesus Cristo, sendo criador, ele abriu mão, vou ser criatura. Imagina, tendo tudo, ele abriu mão, vou lá na terra, lá em Curitiba, dar aquela passeada. Eu vou lá. Ele tinha tudo e abriu mão. Lúcifer não se contentou em cair sozinho e tentou levar mais alguém junto. Ele levou Adão e Eva. Viu, vocês querem ser parecidos com Deus? Coma desse fruto. Não, coma, vai ser bom. E Adão, o que ele queria? Ser parecido com Deus, ser igual a Deus, e comeu a fruta. E caíram. Lúcifer e Adão pensaram somente em si. Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, pensou em mim, pensou em você. Que privilégio nós temos de conhecer Jesus. Mas aqui fala de privilégios.
E a Bíblia diz ali, que nós lemos em Filipenses, tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Jesus Cristo. Que pensamento é esse? Que sentimento é esse? E isso que eu quero estudar com você essa noite, uma característica de Jesus, que você podemos nos agarrar a isso. É interessante que quando Paulo ele escreve essa carta aos Filipos, a Filipenses, a igreja estava sofrendo com falta de união. E Paulo, se você ler todas as cartas de Paulo, sempre quando ele vai tratar uma situação na igreja, ele mostra Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o maior exemplo, para mim e para você. Eu tinha uma professora na escola que sempre dizia: Andrés, o que Jesus faria na tua situação? Eu falei: acho que ele estudava um pouco mais na prova, né? Não ia tentar colar, mas o que Jesus faria em cada situação? E Paulo ele nos ensina isso. Compare sempre com Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo da igreja. Jesus Cristo é o maior exemplo. Se estiver diante de uma situação importante, uma decisão, o que Jesus faria? Procure na Bíblia como é que Jesus viveria. A vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. Então quando Paulo escreve isso, por isso que ali ele diz: considere o outro superior a si mesmo e tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que não tomou por usurpação ser igual a Deus. Isso aqui significa ser egoísta. Eu sou Deus e vai ficar só para mim. Não, ele abriu mão por mim e por você. Era rei e se fez servo. Era dono de tudo e se tornou um bebezinho sobre a terra. Quais características, que sentimento que Paulo escreve? E para isso, eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3. E aqui tem duas características, dois sentimentos principais de Jesus, que você vai sair daqui pensando: Andrés, preciso melhorar nisso. Andrés, já estou craque nessa área, vou para outra. Porque a Bíblia sempre faz isso conosco, ela nos leva a crescer um pouco mais. Sempre que você for ler a Bíblia, Jesus fala comigo. Jesus, sonda o meu coração, me ajuda a crescer em alguma área. João capítulo 3, versículo 13, versículo 3 a 5, a Bíblia diz assim: sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Até aqui a nossa leitura. Esse aqui é um texto muito conhecido, é o lava-pés. É o momento que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Com certeza você já leu isso. Com certeza você já viu isso. Mas eu só quero contextualizar você. Lembra que no começo tem os mesmos sentimentos de Jesus? Que sentimento? Vamos ver o que Jesus fazia. 12 homens e um homem, 13 homens e um deles lavando o pé do outro. Deixa eu contextualizar para você. João capítulo 13 até João capítulo 17, o ministério público de Jesus ele acabou. As multidões já não vão ver mais Jesus. Por quê? Porque isso aqui foi na quinta-feira. Jesus Cristo seria entregue e sexta-feira ele morreria na cruz, por mim e por você. Então aqui, quando você lê João capítulo 13 ao João 17, é como se você fechasse a porta, estivesse face a face com Jesus, e tudo que ele está escrito aqui é uma aula individual para os discípulos e para Jesus. Você pode notar que o ministério público se acabou, era o momento de despedida de Jesus, as últimas 24 horas. Por isso é tão importante. O que você faria nas suas últimas 24 horas, se você soubesse que seriam as últimas 24 horas? E Jesus Cristo, repleto de privilégios, ele foi e lavou os pés dos discípulos. Como é que pode? Da onde? O que isso nos ensina? O que isso tem a ver comigo e com você? É interessante que Jesus lava os pés e no dia seguinte ele sofreria da angústia e da morte. Jesus Cristo fecha os 12 discípulos num cenáculo e começa a ensiná-los. Aqui acontece a ceia. E essa mensagem encaixa muito bem hoje. Domingo que vem nós vamos falar sobre a cruz, crucificação, a ressurreição de Jesus, que é especial de Páscoa. E hoje nós estamos um dia antes. Então semana que vem, quando estiver, você já vai vir sabendo. Não, isso aconteceu um dia antes. Domingo que vem, sexta-feira, a crucificação. O que ela ensina? Qual o valor da cruz? O que isso tem de importante para mim? Domingo que vem você já sabe o spoiler da mensagem. Quinta-feira, Jesus na ceia e os discípulos olhando para ele. Agora eu quero que você use sua imaginação e entre comigo nessa cena. Que sentimento que havia em Jesus? Que característica havia em Jesus? Que privilégio Jesus tinha? Eram dois: amar e servir. Amar e servir. Meu irmão, isso aqui Jesus nos ensina a sair dessas quatro paredes para amar e servir. O pastor Marco Aurélio foi o que ele mais nos ensinou. Meu irmão, ame.
Pessoas são mais importantes que coisas. Ele sempre falava isso. Pessoas são mais importantes que coisas. Eu lembro uma vez a gente foi tocar numa igreja e todo mundo empolgado. Minha bateria era gigantesca, o tecladista tinha uns 25 teclados, o baixista e tal. Enchemos a Kombi. Chegamos na igreja, a igreja era uma garagem. Sei lá, tamanho de um vão desse. Tinha 20 pessoas, não cabia todos os instrumentos que a gente levou. Só que eu acho que ele fez de propósito, ele não nos avisou. Para testar o nosso coração. Chegamos lá, tudo aquelas coisas. E agora? Eu lembro que eu montei só o bumbo, a caixa, o baixista sentou em cima do bumbo, o teclado, montou só um tecladinho. E eu lembro que eu e o tecladista, a gente olhava para a Kombi. Será que vão roubar a Kombi? Ai, vou levar a Kombi. Vai, já, vamos perder todos os instrumentos. E ele falava, pessoas são mais importantes que coisas. E aqui Jesus nos ensina a amar e servir. Que eu e você possamos sair daqui com esse pensamento. Amar e servir. Jesus lavando os pés é uma atitude com humildade sincera. A Bíblia diz em João 13, versículo 4 e 5. Jesus ensina para os seus discípulos que os privilégios não implicam em orgulho, mas sim em humildade. Pense o privilégio de Jesus, mas ele mostra para os discípulos, meu irmão, não é... Não, senta aqui, deixa eu te ensinar algo diferente. O reino de Deus é diferente. No reino humano, quanto mais você tem, mais poderoso você é. Quanto mais servos você tem embaixo de você, mais forte você é. O reino de Deus é o contrário. Quanto mais você servir, melhor você é. E aqui Jesus nos ensina, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque a Bíblia diz que ele sabia que ele veio de Deus e estava voltando para Deus. Ele sabia que a ele foi dado todas as coisas e que ele voltaria para com Deus. Meu irmão, para você e eu amarmos de verdade, nós precisamos entender, saber de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Andrés, eu nasci no Portão, continua morando... Não é isso. Não, nasci em Ponta Grossa. Não. De onde você veio? Do império das trevas. Jesus Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, e nos transportou para o reino do seu amor, do seu Filho. Paraíso, para sempre, para sempre, para sempre. Meu irmão, isso aqui vai passar. O prédio vai ficar velho, esse microfone vai ficar velho. Bom, você viu, né? Não estava nem funcionando hoje já. É para testar as emoções, né? Esquece, meu irmão. Teu carro fica velho, a roupa fica velha. Isso aqui passa. Para você e eu amarmos de verdade, precisamos aprender com Jesus. Ele sabia, o que ele sabia determinou o que ele fez. Essa é a frase. O que ele sabia determinou o que ele fez. Quando ele sabia, eu sou filho amado de Jesus, de Deus, eu vou amar o próximo. E você é esse, amado de Deus. Filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, tem o Espírito Santo morando, habitando dentro de você. Então, a humildade de Jesus não procedeu da sua pobreza. Muitos acham que ser humilde é ser pobre. Não é. Jesus sendo rico, se fez pobre. Jesus sendo rei, se fez servo. Jesus sendo Deus, se fez homem. Sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Agora imagine você sendo Jesus, lavando os pés de Judas Iscariotes. Aí eu queria ver quem que ia lavar o pé do Judas. Se percebe? Jesus Cristo ali, mexendo com a estrutura, mexendo com tudo isso. Meu irmão, Jesus ama você. Se de tudo que aconteceu essa noite, você se lembrar disso, Jesus Cristo ama você. Ele está pronto com uma toalha, ele já pagou o preço na cruz, para limpar o teu pé, para curar você, ajudar você. Andreas, vamos seguir em frente. Vicente, vamos para a próxima parada. Vamos crescer, vamos crescer. É interessante que era costume da época, lavar os pés. Claro, porque estrada poeirenta, chovia, fazia lama, era costume, fazia parte. Mas quem que lavava? O escravo e o pior escravo de todos, o mais novo. O mais novo era quem lavava. Agora imagine os 12 discípulos, não tinha escravo, não tinha servo nenhum. Eles entrando na mesa e a toalha e a bacia ali, e Jesus olhando. Quem que vai tomar a iniciativa? Quem que vai fazer? Ninguém fez. É interessante, porque os discípulos, um capítulo antes, eles estavam discutindo quem será o maior, quem será o mais importante. E aqui Jesus deixa todos em silêncio, lavando os pés. E Jesus Cristo amou a todos. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E Jesus sabia que os 11, na verdade os 12, iam abandonar ele no momento da crucificação. E Jesus lavando os pés deles. Imagina. Como é que ficaria o teu coração num momento desse? Lavando os pés de quem você sabe que vai embora. De quem você sabe que vai trair. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Agora eu quero que você imagine a cena, Jesus lavando os pés, sei lá, de Lucas, de André. E repetindo isso, o amor é paciente, o amor é bondoso.
Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. O amor de Deus, meu irmão, é outro nível. E eu quero que você possamos sair daqui e crescer nisso. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uau! E Jesus ali. Características do amor de Deus, que eu e você podemos aplicar lá fora. 3 características. 3 características. Não é condicional. O amor de Deus não é condicional. Eu faço, você me ajuda. Uma mão lava a outra. Já viu isso? A gente usa muito. Não, eu ajudei tal pessoa, espero que ele me ajude. Jesus não fez isso. Ele lavou os pés sem esperar nada em troca. Ele faz algo e não espera em troca. Essa é a graça. Jesus Cristo é a personificação da graça. Jesus Cristo é a própria graça. Jesus Cristo, aquilo que a gente merecia, Ele não nos deu, que era a morte, a condenação. Mas aquilo que a gente não merecia, Ele nos deu, que é a vida. Aquilo que a gente merecia, Ele não nos deu. Ele nos deu vida e vida em abundância. Irmão, Jesus Cristo, Ele ama você demais. E a nossa ideia é, essa noite, que você possa sair daqui com esse coração queimando em amor, para demonstrar lá fora. Porque aqui é fácil lavar o pé de um do outro. Mas e lá fora? Do teu chefe? Sei lá, de alguém que você brigou, da tua sogra? Lavar os pés não é condicional. O amor de Deus não é condicional. Ah, eu faço isso. Eu lembro quando eu comecei a namorar, a Andressa foi comigo. A Andressa é heroína, mas ela foi comigo no encontro de carro, no autódromo, um calor de uns 50 graus, bem no começo do namoro. Eu lembro que nossa, achei a mulher da minha vida, imagina, que empenho, né? Ir no encontro de carro, um calor, não entendia nada, e eu feliz. Eu lembro que eu voltei com os amigos, eles falaram, agora você vai ter que pagar uns 3 jantares aí para compensar. Eu falei, compensar o quê? Não, compensar, mas senão não vai dar certo. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça e perguntei, tá, mas você quer um jantar? Porque inocente de tudo. Mas ali eu entendi que o amor de Deus não é condicional. E ela não me cobrou o jantar, né? Eu levei depois flores e tal, mas o amor de Deus não é condicional. O amor de Deus, ele é eterno, ele é constante. Ele não é igual ao amor de quinta série, que sobe e desce, né? Das meninas da quinta série, eu lembro que andava com a letra A no bolso. Ah, é o meu amor. Daí B, não, a outra semana é outra. Não, briguei com tal. Não, o amor de Deus é eterno. A fidelidade dura para sempre. Ele é constante. O amor de Deus, a Bíblia diz, 1 João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Meu irmão, o medo não é uma sensação muito ruim? Não parece que você está sendo estrangulado? Como se alguém colocasse você contra a parede e fosse tirando o teu ar. E você sozinho, às vezes, fica com medo no quarto, fica com medo na empresa, dos negócios, fica com medo do casamento e vai faltando ar. A Bíblia diz que o amor de Deus é perfeito e Ele lança fora o medo. Talvez alguns aqui tenham medo do futuro, medo do amanhã, medo de, será que vou ser uma boa mãe? Medo de ser um bom pai, um bom marido. O amor de Deus, Ele lança fora o medo. Irmão, que você possa sair daqui inspirado pelo Senhor e sem medo, confiante, em pé, erguido, confiando no amor de Deus, Ele que nos coloca de pé. Esse medo que nos estrangula precisa ir embora. Se você precisa de oração nessa área, nos procure os pastores da igreja. Nós queremos orar por você. O perfeito amor lança fora o medo. Isso não vem de Deus. Esteja atento em alguma área da sua vida que às vezes você sente medo. Talvez dormir sozinho. Talvez quando seu marido vai embora, você fica em casa, sempre acha que tem ladrão. O perfeito amor lança fora o medo. Esteja atento a essas coisas. Eu tenho uma ilustração aqui, eu vou ser rápido, mas você lembra a primeira vez que você foi na diretora ou não? Da escola? Que você fez muita bagunça e o medo que aquilo te causou? Alguns estão rindo. Você não lembra? Eu lembro. Imagine, filho de pastor, escola só filhos de pastores, fiz bagunça. Pá! Nossa, eu sou o maioral da sala. Nossa, eu vou sair, fogos de artifício com o meu nome. Cheguei na sala da diretora, um telefone preto, daqueles de girar assim. Brabo. Liguei para tua mãe. Todos aqueles aplausos acabaram. A fama durou segundos. O desespero toma conta. E ali, aquele momento, e eu lembro da cena, meu irmão. Atrás da diretora era uma janela comprida, persiana entreaberta, vem o Corsinha azul. 4 portas sem isofilme, minha mãe dentro. Minha mãe que pregou semana passada aqui. Cara, que desespero. Vindo assim, 1.0, calotinha, eu lembro da cena assim, vindo. Aquele silêncio. Ela me põe dentro do carro,
Vamos esperar o papi chegar. Nossa, isso aí é como se selasse até o funeral, mas não é assim. Claro que é uma ilustração, deu tudo certo, superei tudo isso. Espero não passar isso para o Arthur, e ele estuda na mesma escola que eu. Eu vi aquela janela esses dias, eu pensei, uau, foi aqui essa cena. Vou comprar um Corsa azul. Mas enfim, o perfeito amor lança fora o medo. Meu irmão, se você está com medo em alguma área, aqui é um exemplo bobo, claro, de criança, sim. Mas criança é muito inocente, muito real o que ela sente, muito sincera. E às vezes a gente precisa lembrar que você é como criança perante Deus. Ele é teu pai. Ele é, sim, o teu pai. Por mais maduro que você seja, ele continua sendo soberano. Ele continua sendo o príncipe da paz, o Pai eterno, aquele que está sobre todas as coisas, governando. Então o medo nos paralisa, nos estaciona, não nos deixa sonhar, não nos deixa avançar. Meu irmão, a partir de hoje, lance fora esse medo, ok? O amor de Deus é sim. A Bíblia diz que nem as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. O amor de Deus vale todo o ouro do mundo por você. O amor de Deus valeu o corpo, o sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. E é legal que Jesus está ali lavando os pés, pensando em tudo isso. Lavando os pés dos discípulos, o amor não vai ficar aqui. Sabe o que significa? O amor não é para ficar só em você, é para abençoar lá fora. É para salvar as pessoas que estão lá fora. Eu vim pregar num grupo de jovens, ouvi um testemunho maravilhoso. Eles saíram do culto jovem, sábado foram no Burger King, encontraram ali um grupo de pessoas e um menino vestido de menina, muito parecido, muito. Eles foram ali, começaram a orar com ele, só falaram do amor de Jesus. Pergunta que ele fez: quem você acha que mais te amou em toda a sua vida? Boa estratégia para evangelizar, né? Deixou eles pensando: minha mãe, meu pai, você quer? Apresentaram Jesus, passou um tempo, o menino já estava com outras roupas, já estava se vestindo como menino. Você percebe que o perfeito amor, ele lança fora o medo? Jesus Cristo transforma as situações. Jesus Cristo muda ambientes. Então, o amor não deve ficar só em nós. Segunda característica, e eu não quero demorar: amar e servir. Jesus Cristo, lembra do começo? Lavando os pés dos seus discípulos. Ele estava amando e estava servindo. Agora eu quero que você volte comigo. Imagine essa cena. Jesus Cristo sentado com a ceia, quinta-feira. Amanhã ele seria morto. Sabendo de tudo isso, que amanhã ele iria levar várias chicotadas, coroa de espinho, cuspos, sentadinho. E entre os 12 discípulos, 1, 2, 3, e começa a entrar. É interessante que a bacia e a toalha, elas estavam ali, dispostas ali. Estava ali, porque era tradição, era normal. A bacia e a toalha estavam ali dispostas à vista de todos. Todo mundo que entrava podia ver a bacia, a toalha. Via e via. Mas esses utensílios, eles traziam uma acusação silenciosa sobre cada um deles. Você já teve aquele sentimento de faço ou não faço? Vou ou não vou? Ajudo ou não ajudo? Já não teve essa sensação? Imagina os 12 discípulos entrando, aquela toalha, aquela bacia, Jesus Cristo sentadinho, bonitinho, e eles olhando. E aquilo ali acusava eles, porque quem que vai lavar os pés? Os teólogos dizem, e eu concordo com isso, que para os discípulos lavar os pés de Jesus, fácil, tranquilo, sem problema nenhum. Jesus é o mestre, Jesus é o cara, Jesus. Mas lavar os pés de quem está do meu lado, jamais. Os pés dos pares dificilmente eram lavados. De quem é superior, sim, mas e dos pares? E aqui Jesus Cristo, ele nos mostra, nos dá uma aula sobre serviço. O maior servindo o menor. E aquela acusação, imagina, começou a entrar todos os discípulos e Jesus pensando: quem que vai lavar o pé? Entrou 9, entrou 10, entrou 11, entrou 12 e ninguém lavou os pés. Servir. Jesus Cristo levanta, sendo Filho de Deus, o Criador de toda a terra, de todo o universo, pega a toalhinha, coloca na cintura, senta com aquela bacia e começa a lavar os pés. O que falta para você lavar os pés do teu próximo? Andreas, como assim? Você vai trazer uma bacia? Não. Mas às vezes tem algumas coisas na sua vida que você passa todo dia e você lembra: puxa, eu podia ligar para tal pessoa. Eu podia liberar perdão para tal pessoa. Essa toalha me lembra isso. Eu podia amar um pouquinho mais tal pessoa, tal pessoa. Às vezes existem coisas na nossa vida que é uma atitude tua e minha, para que Jesus não precisa se levantar e lavar os nossos pés. Eu lembro uma vez voltando de um culto, eu com meu pai,
estávamos com a caminhonete e a gente viu um motoqueiro, uma moto, bem simples, com o pneu furado e ele carregando, e era enfim, uma região com vários, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E ele estava subindo e a gente, vamos ajudar, mas e como é que vai ser? Vamos, papo. Sabe aquele, não vai, foi. A gente desceu, ele levou um susto, isso aqui que vai, é um assalto? Não, a gente quer ajudar você. Mas como assim? Não. Era domingo, umas 10 da noite, imagina você saindo daqui e acontecer essa cena. Colocamos a moto em cima da caminhonete. Onde você mora? Longe. Levamos ele até lá. E chegamos lá, descarregamos a moto. E eu lembro da cena da esposa saindo. O que é isso que está acontecendo? Você machucou? Caiu? Não, eles vieram me ajudar. Mas quem são vocês? Quem são vocês que trazem um estranho com a moto, pneu furado da minha casa? Uma casa simples. E ali a gente pôde pregar o evangelho. Você percebe? Servir. E às vezes a nossa volta acontece, tipo, por exemplo, o Tiago ministrou aqui sobre Camboja, sobre a Ásia. Você recebeu o papelzinho. São oportunidades. É uma toalha, é uma bacia que está ali. Deus, vou ou não vou? Kids, precisamos de professores no departamento infantil. Servir. Porque ali está o futuro. O pastor Marco Aurélio, que nós fizemos homenagem agora, o que estamos vivendo aqui muito é fruto das promessas dele declaradas na nossa vida. Mas ele não tinha noção, a dimensão disso, do impacto do ministério dele. Mas ele pegou a piazadinha, não sabia tocar nada, era ruim. Eu sou baterista, ruim mesmo, baixista então. E ele foi. Não, vai dar certo. Vai. E deu certo. Hoje acho que todos são pastores, pregam o evangelho, falam de Jesus. Você percebe a importância de servir, e essa toalha, essa bacia estavam lá, e os discípulos eles imaginavam que o privilégio, discípulos pensavam que os privilégios deles implicavam em grandeza, reconhecimento, aplausos e regalias. Eles tinham certeza, não, Jesus vai ser exaltado e a gente vai junto. Regalias, aplausos, não, Jesus mostra que no meu reino é diferente. Maior é o que serve. A Bíblia diz, também em Mateus 6, quando você der uma esmola, não saiba o que tua mão esquerda fez a mão direita. Muitas vezes, hoje, nos dias de hoje, muitos querem servir para ser vistos. O pastor da igreja está aí, vou fazer o melhor solo de bateria. O pastor da igreja está aí, vou cantar melhor, eu vou ajudar. O dono da empresa está aqui. Não, para ser visto, não adianta, foi em vão. Muitos servem porque acham que é uma terapia ocupacional. É para gastar tempo mesmo. Não é. Você serve a Jesus Cristo. E a Ele somente. Então Jesus Cristo aqui, Ele nos ensina que não é privilégio de grandeza, reconhecimento, aplauso, mas sim de servir. Maior é o que? Serve. Então que você possa sair daqui com isso na cabeça. Amar é incondicional. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é para sempre e é constante. O amor de Deus lança fora o medo. Quando você for servir, sirva com amor para Jesus. Jesus Cristo repreende o orgulho dos seus discípulos com humildade, servindo. Para nós não faz muito sentido lavar o pé, mas nos dias bíblicos aquilo ali foi um escândalo. Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. Aquilo foi um escândalo. Então que você e eu possamos aprender a servir. E para mim servir é uma arte. Sempre que você tiver o privilégio de servir em alguma área da igreja, no Jesus é Mais, na Missão Adore, faça com excelência para Deus. Andrés, mas ninguém está vendo meu empenho aqui no último Jesus é Mais. Não funcionou, entrou o irmão, o caminhão parou num lamaçal e pifou o gerador. Ninguém viu esse irmão, mas ele entrou embaixo do caminhão, cheio de lama, e foi lá e regulou o gerador, e o culto aconteceu, pessoas foram salvas, abençoadas, e o irmão cheio de lama. Provavelmente ninguém percebeu ele. Ninguém notou, mas o que aconteceu? Está melhorando melhor o som. Ele pegou, saiu, ficou lá no cantinho. Você percebe a importância de servir, a arte de servir? Existem pessoas que servem para ganhar algo em troca, outros acham para ganhar visibilidade, mas Jesus nos ensina a servir por amor. Que nós possamos aprender com Jesus a servir com amor, por amor a Ele e a Deus somente. Você faz isso para Jesus. Que nós possamos servir a Jesus em todo o tempo. E é legal porque com Jesus a gente sempre aprende coisa nova. Sempre. Então quando você for ler a Bíblia, peça, Deus me ensina algo novo. Porque os discípulos andaram 3 anos com Jesus e não tinham entendido. Cara, preciso lavar os pés.
3 anos andando lado a lado com Jesus, sempre aprendiam coisas novas. Eu e você podemos aprender todo dia coisas novas com Jesus Cristo, Ele está aqui na Bíblia. E para encerrar, a Bíblia gasta um espaço dela, eu gosto de explicar assim, porque a Bíblia é um livro compacto, se fosse escrever tudo não ia caber num livro. Mas a Bíblia escreve que Jesus colocou a toalha na cintura e se agachou e começou a lavar. Judas, estou usando o exemplo de Judas que é o mais dramático, mas Pedro, que negou ele. Sabe o que significa cingir com uma toalha à cintura? Na tradição, para os judeus, significa estar pronto para partir, pureza das ações. Estar cingido significa que a jornada de trabalho ainda não terminou. É estar a caminho de não ter chegado a hora de desatar a túnica e recolher-se à noite. Ou seja, Jesus estava mostrando: meu trabalho ainda não acabou. Amanhã sim, mas hoje ainda não. Jesus Cristo sempre estava pronto para servir. Então quando você vier num culto como esse, você que já é de casa, Deus, eu venho com a minha toalha amarrada, eu quero servir. Eu vim aqui para receber, é importante, mas Espírito Santo, eu quero servir essa noite. Servir alguém com uma oração, servir alguém com um abraço, servir alguém nas crianças. Servir é colocar a toalha. Pergunte para os líderes do Welcome, de sábado, David e a Pamela, Renan e Ju, no domingo. 3 anos, todo domingo vindo aqui, dar aula do Welcome. Pergunte para o Marcelo e Carlos, no grupo de apoio, sempre dispostos a servir. É fácil, tem dias que dá aquela preguiça. Tem dias que, mas eles entenderam de colocar a toalha e lavar os pés, os nossos pés. Então que você possamos entender isso essa noite. Amar e servir. Nós lemos lá em Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Jesus possa habitar nos nossos corações. Nós possamos amar e servir como Ele para sempre. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. E para concluir, o último versículo, a Bíblia diz assim, Marcos 10:45. Marcos 10:45. A palavra de Deus, ela nos diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Está falando de Jesus. O próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meu irmão, esse é o teu Jesus, esse é meu Jesus, Ele é nosso exemplo, e que nós possamos sair daqui com isso no coração. Deus, me dá uma oportunidade de amar e servir mais uma vez. Amém? Vamos nos colocar de pé? E eu quero que você entenda que quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, não foi um ritual, não foi algo externo, mas foi uma atitude interna de humildade e vontade de servir e amar. Que nós possamos sair daqui dispostos a lavar os pés uns dos outros. Amém? Pai Celestial, obrigado por essa noite. Deus, muito obrigado porque o Senhor é fiel. Senhor Jesus, obrigado porque hoje aprendemos sobre o Teu amor. O Teu amor que não falha. O Teu amor que é eterno. O Teu amor que não é condicional. Deus, obrigado porque o Teu amor lança fora o medo. Pai Celestial, se existe alguém aqui que está com medo, que está inseguro, que está com medo de algum diagnóstico médico, declaro você curado agora, em nome de Cristo Jesus. Clareza nos pensamentos. Esse medo vai embora, essa insegurança vai embora, esse sentimento de morte, essa depressão sai, em nome de Cristo Jesus. Pai Celestial, obrigado, que Jesus nos ensina a servir, e servir de todo o coração. Deus, se existe alguma área das nossas vidas, que existe uma bacia, que existe uma toalha, e que todo dia a gente passa, e aquilo fica nos incomodando, Deus, eu declaro ousadia na vida de cada um dos meus irmãos aqui para pegar isso e fazer acontecer, tomar essa atitude e lavar os pés do próximo, seja um perdão, uma oração, uma conversa. Pai Celestial, que essa noite nós possamos sair daqui como gigantes, com o privilégio de amar e servir. Amar e servir, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pai Celestial, obrigado por essa noite maravilhosa. Ainda com os olhos fechados, eu gostaria de perguntar: existe alguém que está vindo aqui pela primeira vez, terceira vez, enfim,